Meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal O Ocidente em Fúria. Pois é, mataram o bebezinho. Eu fiz um vídeo a respeito daquele caso da menina lá do Espírito Santo que foi estuprada por um pedófilo maldito, estuprador, engravidou, e eu fiz um vídeo contra o aborto. E agora, infelizmente, mataram o bebezinho de 5 meses. Foi um assassinato que fizeram com ele, e o pior de tudo foi ver a esquerda comemorando a morte do bebezinho, as feministas, aborteiras, todas comemorando um ato, uma tragédia que pode nos levar a um totalitarismo pela relativização dos nossos direitos naturais. O direito de um bebezinho de não ser morto foi violado. Isso é uma ameaça para todos nós. Isso é uma ameaça para a sociedade. O escritor americano conservador George Weigel diz muito bem: o relativismo moral se torna absoluto em nome da tolerância, e os direitos naturais dados por Deus são relativizados. E como resultado, o totalitarismo tem a oportunidade de ser implantado e destruir a sociedade. E esse é o plano deles. Vejam como foi divulgada a história da menina de 10 anos, com todo o apelo emocional que caracteriza o argumento da esquerda. Obrigado, Dux, coleiras Dux. É igual aquele caso do menino que fotografaram na praia para justificar a invasão islâmica da Europa. Ah, é a menina de 10 anos, etc. Você não tem empatia. O que vocês fizeram com essa menina, para começar, é um crime. Vocês fizeram ela abortar. Um procedimento de altíssimo risco que poderia tê-la matado e que agora vai traumatizá-la psicologicamente o resto da vida dela. Porque aquele bebezinho era filho dela. Ah, era um estuprador. O bebezinho era filho dela. Nada vai mudar isso, é lei natural. Metade do código genético dele veio da mãe. Ela vai carregar o resto da vida essa culpa. Olha o que vocês fizeram com ela, e vocês poderiam tê-la matado numa operação de altíssimo risco. Eu fico me perguntando como é que foi que aconteceu isso. Então ela foi lá para o hospital. Como é que dá para fazer isso, cientificamente falando? Vamos falar em ciência. A menina tem uma gravidez de risco, sem dúvida. Eu já expliquei a posição da doutrina da igreja, obrigado ZS, no meu vídeo passado. A igreja, em hipótese alguma, permite o aborto. O que ela permite é que você salve a vida da mãe. E se o bebezinho morrer como consequência indireta do ato de salvar a vida da mãe, a igreja permite. Já expliquei isso. Agora, deliberadamente matar um bebezinho é crime. E foi provavelmente o que aconteceu. Provavelmente não. Eu tenho certeza que foi o que aconteceu. Mas a coisa é muito mais sombria, é muito mais tétrica do que vocês podem imaginar. Então, como vocês acham que isso acontece na prática? Bom, como a menina tem 10 anos, não dá para fazer uma incisão em T, porque a menina ainda não tem o segmento inferior. Meu pai é obstetra, estava me explicando isso. Então, necessariamente, foi feito o que eles chamam de incisão longitudinal, que deixa uma marca indelével, uma cicatriz gigantesca na menina, há um risco enorme. Ou foi feita uma indução, através de ocitócitos, ocitocina e outros remédios aí, que faz com que o útero comprima e o fetinho, o bebezinho, seja expelido. Agora, eu digo para vocês, esse bebezinho chegou a nascer, lhe foi dado à luz. E aí, o que acontece depois disso? Vocês já pensaram nisso? Vocês que falam tanto em empatia? Uma indução, o bebezinho vai sair vivo. A indução não toma remédio para matar o bebê, um veneno. Toma pro útero expelir, então ele nasce vivo. E aí? O que você vai? Você vai degolar o bebê? Vai esquartejar o bebê? É um ser humano vivo. Ou você vai deixá-lo morrer? Vai deixá-lo morrer aonde? Numa mesa, no metal frio da mesa de hospital? Deixa lá o bebezinho para morrer? Ou dá uma empurradinha para ele cair dentro de um balde, como se lixo a vida humana fosse? Ou vocês colocam no berçário, num ritual satânico e proforma, convertendo o berço num túmulo? Berço feito túmulo, para que o bebezinho lá morresse? Pensa, você é médico, você tá com aquele bebezinho na mão. E aí? Isso vocês não pensam, né? Isso eles não querem que você pense. O que eles querem que você tenha é uma falsa virtude de caridade, uma falsa empatia, um falso amor, uma falsa misericórdia, uma versão deturpada, degenerada e falsa de misericórdia. E sabe o que é pior de tudo? É ver gente metida a católica, metida a conservadora, defendendo essa atrocidade. Eu tive o desprazer de receber um vídeo lamentável, abominável,
daquele lixo do Arthur Duval entrevistando um lixo pior do que ele, que é o Francisco Raso. Ele faz jus ao sobrenome, ele é raso. Professor de filosofia. E lá pras tantas ele solta, porque exporam a menina. Meu Deus do céu, você é professor de filosofia, expuseram! Não é exporam. Ele não sabe gramática básica e se mete a ser professor de filosofia, escritor de livro. E o pior de tudo, erro gramatical, não é o pior. O pior é ele se dizer católico e defender o aborto, mas ele é covarde demais. O Francisco Raso é covarde demais para dizer eu sou um relativistazinho nojento que defende o aborto. Ele não tem essa coragem. Muito obrigado, Giovana Madeira. Ele não tem essa coragem. Ele usa vários subterfúgios para camuflar a própria covardia e a própria heresia. Nos bons tempos, ele estaria agora, nesse exato momento, num tribunal inquisitorial sendo julgado. Infelizmente, não é assim. O estuprador está solto, o Francisco Raso, que deveria estar num tribunal inquisitorial, está solto, e o bebezinho está morto. Mas é absurdo. O Francisco Raso fala, esses católicos radicais, ativistas. Meu amigo, lá no céu só tem radical. Os santos que estão no céu é gente que foi para as cruzadas, é gente que foi mártir, é gente que fez mortificação, penitência, jejum, é gente que doou tudo que tinha para os pobres. Só tem radical lá em cima, tá? Esse é o primeiro ponto. Aí você fala a frase mais relativista, covarde e sofística que eu já ouvi na minha vida. Você fala, eu sou contra o aborto em todos os casos, mas nesse caso eu não discuto o aborto. Deixa rolar. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Ele defende o aborto. Tanto é que ele, no mesmo vídeo, olha a incoerência do Francisco Raso, ele elogia a Constituição brasileira, uma Constituição criminosa que permite o aborto em caso de estupro e em caso de anencefalia. E ele fala que tá bom pra ele. E aí vem falando, não, mas eu sou contra o aborto em todos os casos, mas nesse caso eu não discuto. Quer dizer, é um relativismo covarde. Obrigado, Bolchevique Craft, abraço pro Barril. É o que o Roger Scruton falava. O relativismo moral é o último refúgio da escória, dos covardes, dos canalhas. E é o que está acontecendo. Mas o problema é ele se dizer católico. Pessoal, ele não é católico. Ele não é católico. Ele está excomungado da Igreja Católica, latia sententia. Se você está no Catecismo da Igreja Católica 2271, pode olhar lá. Não abortarás. Não existe não abortarás, exceto se... Não abortarás, period. Ponto. Muito obrigado, William Santos. Fim. Acabou. Fecha o vídeo aqui. Se você defende o aborto, se você participa de um aborto, você está excomungado, late a sentença. Não precisa bispo emitir sentença. Já era. É igual comunismo. É igual maçonaria. Se você é da maçonaria, se você partilha de ideologias vermelhas, você já está excomungado. Fim. Então, não caiam em esparrela de falso católico. O catecismo é muito claro nisso. Em nenhum cenário é possível defender o aborto para um católico, nem como fim, nem como meio. Não sejam utilitaristas. Quem muito bem fez a defesa católica da situação foi a deputada Cristonieto, amiga minha, que falou, o aborto é crime, em qualquer caso. Aí o jornalista positivistazinho fala, não, mas na lei brasileira, né? Ninguém aqui tá ligando para a Constituição escrita por comunista, da pior espécie. A Cristonieto foi no ponto, é crime, matar uma criança inocente é crime. Não importa o que o comunista rabiscou num papel. O Murray Rothbard, quando ele fala de economia, ele deixa muito claro, o positivismo jurídico faz com que ao relativizar as leis da natureza, os fatos, nós caiamos em falácias ad hoc, que são apregoadas a favor dos privilégios de certos grupos de interesse. Como o Olavo de Carvalho muito bem coloca, a verdadeira determinação do conflito é a elite de bilionários de esquerda e o seu exército de esquerdistas descerebrados contra as pessoas de bem. O aborto interessa a quem? Interessa a esses caras bilionários da nova ordem mundial que querem relativizar o seu direito e implantar o totalitarismo. Se um bebezinho inocente não tem direito, imagina você. Imagina eu. Esse é o ponto. É isso que eles querem destruir. Agora, eu fico me perguntando, esse Francisco extremamente raso, um relativista, vem falar em misericórdia. É porque o católico radical, a Sarah Winter, a Cristonieto, ou
poderia falar de mim também, o Paulo Cogos, não tem misericórdia. Meu amigo, como é que você fala em misericórdia se você sequer se questionou se tinha um padre ali para batizar o bebê? Porque se ele morreu sem batismo, ele não entrou no céu. Eu até acredito que ele eventualmente entrará no céu no dia do juízo, mas agora ele está no limbo. Como que... Por isso que Pio X tanto defendia o batismo das crianças. Em emergência, então, mais ainda. Como que você se diz católico e fala em misericórdia sem se perguntar se a criança foi batizada? Falso cristão. Ai, não julgueis. Sempre vai ter uns desses, né? Não julgueis injustamente, complementa, né? Leiam a frase dentro do seu contexto. Fica jujubando aí. Ai, não julgueis. Meu amigo, não tem absolutamente nenhuma justificativa para o que aconteceu. Aqueles que estão defendendo o aborto, como disse Padre Pio, eu já citei no meu vídeo anterior, estão com a sua eternidade pela hora no livro da morte. Agora, o que mais me dói em tudo isso é o que estão fazendo com a Sarah Winter. Não interessa que críticas vocês tenham contra a Sarah Winter. Opa, grande Farnax, fico muito feliz de ter ajudado você a sair da heresia liberal e voltar para a igreja. Muito bem. Agora, a Sarah Winter, não interessa se você gosta dela ou não. O fato é que ela tentou salvar a vida do bebê. Ela tentou salvar a vida do bebê. Ela fez o que ela podia. Se ela falhou ou não, ela tentou. Então, ela colocou lá o nome da menina e o nome do hospital, para que alguma coisa fosse feita. E tentaram fazer, os ativistas cristãos de verdade, não Francisco Raso, foram lá e tentaram fazer alguma coisa. Parabéns pela atitude, Sarah Winter. Agora, as pessoas que estão... chegam... Obrigado, Suzana Blaut de Barros. Existem esquerdopatas que estão ameaçando a Sarah Winter. Esses deveriam estar todos na cadeia. Estão ameaçando a Sarah Winter de estupro, de espancamento, assassinos, corja de vermes demoníacos. Esses que estão ameaçando a Sarah Winter deveriam estar no xadrez, mas só vai pro xadrez conservador que fala mal de governo esquerdista. Estamos vivendo uma ditadura onde não existe liberdade de expressão. A Sarah Winter fez o que deveria ser feito. Ela expôs o nome do hospital. O hospital deveria ser interditado, porque ali estava acontecendo um crime. Era motivo para entrar a polícia lá dentro e proibir o crime de assassinar um bebê. Parabéns, Sarah Winter, por divulgar o nome de um hospital que se presta a servir de ambiente para um crime desse. Parabéns aos médicos do Espírito Santo que se recusaram a praticar o aborto. O médico que cumpriu o juramento de Hipócrates. Está lá para salvar vidas, não para matar uma vida inocente. Não é o caso do que aconteceu, lamentavelmente, nesse hospital. Ai, Cogos, mas ela expôs o nome da menina. Ai, ela expôs o nome da menina. Meu amigo, como é que vai fazer para salvar a vida do bebê? Vocês defendem matar uma criança por conveniência? Então qual é o problema de expor o nome da menina de 10 anos para salvar uma criança inocente? Bando de relativistas. Vocês viram como a guerra é toda contra a liberdade de se expressar? A necessidade humana de se comunicar? Para salvar aquela criança era necessário expor nomes. Infelizmente, a situação toda foi causada pelo estuprador, que a esquerda defende também. Por isso que eu sou pró-arma. Pró-Deus e pró-vida. Agora, meu amigo, a tal da Nanda Shi, uma liberaleca repulsiva do MBL, tá pedindo a prisão da Sarah Winter. Vejam o que os liberais querem fazer com vocês. Essa playboyzinha não deve saber o que é uma prisão. Um dia de prisão é um verdadeiro inferno. Bandido, vagabundo, merece. Agora, Sarah Winter, presa por tentar salvar uma vida, essa Nanda Shi me dá vontade de vomitar, me dá náuseas, me dá ânsia de vômito. Sua liberalzinha indecente. Agora, aí, tá querendo derrubar o Bolsonaro também para implantar o comunismo, né? Diga-se de passagem. Agora, meu amigo, vocês fizeram a menina participar de um aborto. Uma operação de altíssimo risco, muito mais do que tentar salvar a vida da criança. É simples, o médico não pode matar, entendeu? Uma pessoa inocente. Aqui, ó. Tiago de Oliveira Ribeiro. Era mais risco a vida da mãe continuar a gravidez ou realizar o aborto? Essa é a questão. A questão é a seguinte. Olha só, Tiago. O médico tem que fazer de tudo para salvar as duas vidas. Se não for possível salvar as duas vidas e ele quiser escolher a vida da mãe,
permite-se que ele tome atitudes indiretas. Agora, ele não pode deliberadamente matar uma vida humana. Isso eu não faria, eu tentaria salvar os dois. Coloca o bebezinho prematuro que seja numa incubadora. Se não der certo, não deu. Agora, deliberadamente matar, em que mundo se justificaria uma coisa dessas? Diante de fazer isso com a menina, arriscar a vida dela e torná-la mãe de um filho assassinado, o que é expor o nome da menina, seu bando de frescos, bando de Nutella, bando de falsos moralistas? É ridículo o ponto em que a sociedade chegou. Agora, quem é que perguntou? Cadê o estuprador? Cadê o estuprador que causou toda a situação? Esse tem que morrer. Ainda bem... Ué, cadê? Aqui. Ainda bem que nós temos o libertário Felipe Ojeda. Já briguei com ele algumas vezes, mas ele é um homem honesto, probo e bem intencionado. Então, tá aqui, o meu amigo Felipe Ojeda postou os dados do vagabundo. Os dados do estuprador. Tá aqui, do vagabundo safado. Cadê? Põe na tela aí, comandante Hamilton. Cadê? Não tá entrando, então eu vou ler. Romildo Hortêncio de Jesus. De Jesus ele não é, hein? Só o nome. Apelido Bicudo. 35 anos. Ibirapuã, Bahia. Agora põe a cara do vagabundo na tela, comandante. Tá aqui. Se vocês virem esse estuprador, pedófilo, vagabundo, safado, avisem os homens. Avise a polícia. E por favor, senhores policiais, pega esse vagabundo, chega na cela dos piores traficantes lá, do bala na cara, fala, tá aqui, ó, estuprador de criança, taca lá dentro e tira férias. Tá? Ninguém viu. Obrigado aqui pro Felipe Neves. Mais uma vez, obrigado pra Suzana Blaut de Barros. Assista o documentário A Vida de Sarah sobre a Sarah Winter na plataforma Lumini. Vocês compreenderão melhor essa ativista. Exatamente. A plataforma Lumini é uma plataforma maravilhosa de filmes clássicos, de filmes católicos. Eu recomendo fortemente. Muito obrigado aí por nos lembrar disso, Suzana. E o Maurício Paixão tá lembrando que o Alexandre Porto, lamentavelmente, defendeu o aborto. O cara que fora da igreja vai falar bobagem, cara. Eu sou amigo do Porto, mas quando eu encontrar com ele de novo, eu vou dar um chute, vou dar uma paulistinha nele aqui. Pessoal, falei o que tinha que falar. Cabe lembrar ainda que a nobre deputada Caroline Detone também é uma defensora ferrenha, intransigente da vida. Ela foi contra essa monstruosidade, contra o aborto. Parabéns também à nobríssima deputada Caroline Detone, de quem eu tenho muita honra de ser aliado dela. E pessoal, é isso. Falei o que eu tinha que falar. Abraço.